No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma forma simples e que você pode começar a usar agora para improvisar no piano. Eu me chamo Neemias Teixeira, seja bem-vindo ao canal Vida de Pianista. E se você não for inscrito no canal, já se inscreva aqui e ative o sininho para saber sempre que eu postar vídeos novos. E deixa o like também no vídeo se você se interessa pelo assunto. E afinal, o que é o improviso, né? Você criar alguma coisa que nunca ninguém ouviu antes. Não é bem assim, afinal a gente está usando as mesmas notas que qualquer outra música, né? As mesmas tonalidades, especialmente no piano e teclado, né? A afinação é a mesma, os padrões rítmicos, os padrões melódicos, são coisas que já foram exploradas antes de outras formas, né? Então, a não ser que você esteja fazendo alguma coisa ultra experimental, usando um instrumento com uma afinação muito diferente, enfim, tentando realmente soar muito diferente, a maioria das vezes, 99% eu diria que até mais, a gente vai usar padrões rítmicos, padrões melódicos e harmônicos que já foram utilizados, né? Que são ideias pré-concebidas e basicamente o trabalho é de montar um quebra-cabeça, vamos dizer assim. Eu fiz um vídeo aqui já falando sobre como explorar acordes de uma forma um pouco mais interessante, criando algumas variações rítmicas, melódicas e tudo mais. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui, porque é mais ou menos uma introdução do que eu vou falar aqui. Tudo que eu falei naquele vídeo vai ser muito útil para o que eu vou falar agora nessa questão de improvisar. E nesse vídeo eu vou simplesmente pegar a mesma ideia do vídeo de como explorar acordes e realmente extrapolar isso para realmente criar progressões do zero, vamos dizer assim, né? E para quem talvez não esteja familiarizado com o termo progressão de acordes, é muito simples, é basicamente uma sequência de acordes. Então, se eu pegar a sequência 1, 5, 6, 4, né, pela regra dos graus, né, pelos graus, então se eu pegar Dó maior, dizer o Dó e utilizar o Dó como 1, como tônica. Então, o Dó é o 1, 5 é o Sol, 6 é o Lá e 4 é o Fá. Então, se eu pegar os acordes 1, 5, 6, 4, vou pegar o acorde de Dó maior, de Sol maior, de Lá menor, são acordes do campo harmônico de Dó, e Fá maior. E aliás, se tonalidade, campo harmônico não sejam termos, não sejam conceitos que ainda esteja muito claro para você, eu vou deixar linkado aqui os vídeos sobre esses dois assuntos, porque se você não tiver claro esses dois conceitos, aí você vai entender isso aqui tão bem quanto o Saci Pererê em concurso de chutar bundas, né? Sei que essa piada é horrível, mas eu ouvi esses dias, eu achei que ia encaixar aqui, enfim. Então daqui pra frente eu vou considerar que esses conceitos de tonalidade, de campo harmônico, são coisas que você já está familiarizado, já sabe pelo menos o básico disso, que podem ser as tríades mesmo, entender como é que funcionam as tríades. E eu vou improvisar agora uma progressão de acordes simples, uma coisa simples, e depois eu vou explicar, vou destrinchar isso, vou explicar o que eu fiz e como que você pode utilizar esses conceitos, utilizar isso que eu fiz aqui para você mesmo criar os seus improvisos. Bom, dependendo de qual for o seu nível, talvez isso que eu tenha feito, especialmente se você não viu meu vídeo sobre acordes, talvez tenha soado um pouco complexo, mas na verdade é bem simples e eu vou explicar direitinho tudo o que eu fiz aqui. Então eu usei uma progressão simples de 4x4, né, a pulsação em 4x4, ritmo, né, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então eu usei o tempo 4x4 e os acordes, eu vou explicar agora o que foi que eu usei, né? Então eu usei acorde de Dó maior, eu fiz esse improviso na tonalidade de Dó maior, então acorde de Dó maior. Depois esse segundo acorde aqui foi um acorde de Sol maior invertido. Então na mão direita, ao invés de eu tocar Sol, Si, Ré, eu toquei Si, Ré, Sol. E na mão esquerda eu utilizei exatamente a mesma inversão. Então ao invés de eu tocar Sol na mão esquerda, eu poderia tocar assim, né? Mas eu toquei Dó maior, depois o Si na mão esquerda, então soa essa inversão, né? Não só na mão direita. Se eu tocar só a inversão na mão direita, soaria quase que a mesma coisa se eu tocasse a tríade, né? Então vai criando essa progressão descendente, que vai soando descendente de fato, né? Se eu tocasse
a tríade do Si mesmo, no campo harmônico de Dó, seria o Si diminuto, e aí já não soaria tão interessante assim. O diminuto tem que se tomar muito cuidado para usar esse tipo de acorde, né? Então ia ficar desse jeito. Né? Esse trítono aqui, ele tem que ser, ele é usado só em ocasiões, em lugares muito específicos mesmo, tem que saber usar muito bem ele. Então eu utilizei o Sol invertido, depois o Lá menor, depois Fá maior, e nenhum desses foi invertido, né? Lá menor, a tríade normal, Fá maior também, eu só inverti na mão direita para ficar mais fácil de tocar, depois Mi menor, Lá menor, Sol maior invertido de novo, com Si na mão esquerda, e depois resolvi no Dó, né? Então essa foi a cadência, né? Que eu já vou explicar basicamente o que é isso. Então o que eu fiz aqui, na verdade, foi muito simples. Eu peguei alguns acordes da tonalidade de Dó maior e distribuí aqui da forma como eu inventei aqui na hora, basicamente, né? Inclusive essa própria seleção de acordes, essa sequência de acordes, tudo isso aqui com certeza já foi usado por algum outro músico, já foi usado por alguém. Não tem. É impossível que essa sequência tão simples, tão comum nos nossos ouvidos, né, que soa tão familiar, não tenha sido usado ainda. Então é apenas um padrão que eu resolvi encaixar ele aqui dessa forma, mas ele com certeza já foi usado. Então improvisar é basicamente isso, você ter padrões na sua cabeça de sequências de acordes, padrões melódicos, né? Esse próprio padrão melódico que eu toquei aqui, né? Esse padrão melódico eu já devo ter tocado em algumas outras ocasiões, enfim, é um padrão que está bem internalizado na minha cabeça, eu não sei nem de onde que veio isso, mas já está aqui, de tanto tocar, de ter tantos anos tocando, esse padrão ficou na minha cabeça e eu encaixo ele agora onde eu quiser, na tonalidade que eu quiser e tudo mais. Improvisar é basicamente isso, você realmente montar esse quebra-cabeça com as coisas que você já tem bem o padrão que já está bem na sua cabeça. E alguns elementos aqui, eles vão existir sempre independente do que você estiver tocando, né? Como a cadência, por exemplo. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu fiz falando sobre cadência, é muito importante para conseguir entender isso aqui basicamente. Mas a cadência é a resolução da música que você está fazendo, do trecho musical, né? Então, nesse caso aqui, eu comecei no Dó maior, e aí depois eu resolvi tudo em Dó maior, né? Fiz toda a sequência de acordes, né? E aí depois eu acabei isso no Dó maior, né? E aí eu tenho essa cadência que foi do Sol. E aí acabei no Dó. Então, esse tipo de coisa sempre vai acontecer, né? E lógico que vai depender, você pode até acabar em coisas diferentes, lugares diferentes, né? Você pode, não necessariamente eu poderia... precisaria acabar no acorde de Dó maior, eu poderia acabar no acorde de Lá menor, por exemplo, que é a relativa menor do Dó, né? E aí eu meio que alterei a tonalidade aqui para a tonalidade de Lá menor, né? Então isso aí é um assunto para outro vídeo, né? A gente posso falar mais sobre isso, mas eu poderia acabar aqui no Lá menor, que é a relativa menor. E existem outras formas também, eu poderia acabar no próprio Sol, né? E aí isso é a cadência incompleta, eu poderia terminar aqui, ia ficar soando essa coisa meio no ar, como inconclusivo, né? Mas algumas finalizações é interessante evitar, especialmente no começo, assim, não existem regras, né? Para improvisar realmente não existem regras, no instrumento você pode tocar como você quiser, só que você terminar em algumas notas, como por exemplo a segunda, que no caso aqui seria o Ré, ou na terça, que seria o acorde de Mi menor, ou na sétima, que é pior ainda, o acorde diminuto, né? Então, terminar em alguns desses acordes ia soar muito, parece que você está terminando realmente no meio da música, né? E aí se eu terminar aqui, não tem conclusão nenhuma, não sou conclusão nenhuma. A mesma coisa acontece se eu terminar no Mi menor e se eu terminar no Si diminuto, então...
o si diminuto ele é mais problemático, né? O acorde diminuto ele tem o trítono, então ele pede a resolução aqui pro dó maior, né? Então termina. Então, para você terminar em alguns desses acordes que não sejam a tônica ou a quarta ou a quinta ou a sexta, né? A quarta ou a quinta ainda soa inconclusivo, tem que saber usar muito bem também, mas não usar a tônica ou a tônica relativa menor. Tem que saber muito bem como usar isso, ou você realmente querer que aquilo soe estranho, incomum mesmo, para utilizar aqueles acordes, senão simplesmente soa que você está terminando no meio da música. Então a cadência é muito importante, a conclusão dessa sequência de acordes que você está fazendo. E por via das dúvidas, faça uma cadência completa ali do acorde 5, né, no caso aqui o Sol maior, para o Dó maior. Então faça essa cadência completa, termina na tonalidade que você vai garantir que vai estar soando bem. Então basicamente aqui existem 3 elementos principais, que é o ritmo geral, no caso eu toquei uma progressão em 4x4, mas eu poderia criar uma progressão em qualquer outro tipo de compasso, né? Poderia ser um 6x8, 6x4, 3x4, 7x8, né? Poderia ser uma coisa mais incomum assim, mas você tem o ritmo geral, você tem a tonalidade que você vai utilizar, né? No caso Dó maior, então o campo harmônico de Dó maior, e por fim você tem a cadência, né? Como você vai concluir aquela ideia. E aí o resto das coisas são tudo embelezamento, vamos dizer assim, né? Coisas para só embelezar mesmo a música, para não ficar só um monte de acorde com a progressão. Então fica mais interessante. Ao invés de tocar simplesmente os acordes, né? E aqui, basicamente, o que eu utilizei foi o que eu falei no vídeo sobre como explorar os acordes, né? Então eu utilizei variações rítmicas, toquei os acordes arpejados, vamos dizer assim, né? Que é tocar uma nota do acorde por vez, ao invés de tocar o acorde inteiro, tocar o acorde uma nota por vez aqui, né? Mas ficar intercalando entre as notas, né? Ficar intercalando entre as notas, isso cria um efeito bem interessante. Então eu utilizei esse tipo de variação, utilizei as inversões de acordes, ao invés de tocar os acordes só na tônica. Então o resto foram coisas para embelezar, mas o núcleo estão naqueles 3 elementos, que são o ritmo, a tonalidade e a cadência, né? Então basicamente o improviso é baseado aí. Então as inversões, eu usei elas aqui pelos 2 motivos principais, que são para ficar mais fácil de tocar os acordes aqui, os acordes ficarem mais próximos de onde eu tô, para não ficar pulando com a mão, e para poder tocar a linha melódica também. E a linha melódica, por sua vez, não tem regra também, nada disso, como eu disse, tem regra, mas existem alguns padrões, algumas coisas para se ter em mente para poder criar essa linha melódica para que ela soe interessante também. Então, mesmo não existindo regras, existem algumas receitas que é muito interessante que você use, que você tenha em mente para que aquilo soe bem, porque existe uma coisa muito diferente entre você usar notas que se encaixem na tonalidade, que se encaixem sonoramente, não está errado tocar aquilo, e existem as notas que se encaixam, que soam bem na música, né? Então, existe uma diferença muito grande. Você pode improvisar e colocar notas que vão se encaixar, que não vão estar erradas, vamos dizer assim, né? Embora isso não necessariamente exista estar errado, mas que soe dentro da tonalidade ali que você se propôs a tocar, mas elas às vezes não vão soar muito bem, né? Então existem algumas receitas aqui que você pode utilizar. Então a primeira coisa para se ter em mente, que você já pode pensar nisso na hora de criar a linha melódica, é de usar notas que estejam ali entre o grau número 1 e o número 5 do acorde que você está. Então, por exemplo, no acorde de Dó, eu comecei no Mi, que é a terça. Então, tente usar ali a terça, quinta, a segunda e a quarta, enfim, ficar entre essas notas, porque aí você vai meio que garantir que a sonoridade vai ficar boa, não vai soar nada muito fora, né?
Se você tentar usar notas como a sexta, como a sétima, aí é muito perigoso. A sonoridade pode ficar meio estranha mesmo. Então você vê que utilizando sextas e sétimas aqui, a sonoridade fica bem estranha, né? Você tem que saber muito bem encaixar essas notas, a sexta, a sétima, para que elas soem bem, né? É bem possível, é muito. Conforme você for tendo experiência, você vai conseguindo familiaridade, conseguindo explorar a sexta e sétima, mas no começo é difícil, né? É interessante você limitar ali suas possibilidades para segunda, terça, quarta ou quinta, né? Se focando em terça e quinta como nota principal, né? Ou tônica, né? Obviamente, do que tentar explorar com sexta e sétima no começo, porque a chance é maior de você criar uma sonoridade que fica meio estranha, que se encaixa, mas não soa tão musical assim. Então tem uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás do guitarrista John Petrucci da banda Dream Theater, que ele diz que existem notas certas e notas que soam bem na música, né? E eu concordo muito com isso. Inclusive, para mim, os solos, talvez por isso que eu seja um grande fã dessa banda, inclusive foi a banda que me quis querer realmente explorar muito o piano e querer ser músico de verdade. Então, os solos do John Petrucci são, em sua grande maioria, para mim, impecáveis, né? E aqui no Brasil, eu considero o guitarrista Juninho Afran, da banda Oficina G3, também um desses caras que os solos, as notas que eles colocam, mesmo improvisando na hora, em show e tudo mais, eles conseguem encaixar notas que soam bem, não só notas que estão em tonalidade, eles estão sempre preocupados em encaixar notas que soam muito bem. Então, para mim, esses dois músicos são minhas referências assim nesse aspecto de selecionar notas que soam bem no contexto e não simplesmente notas que se encaixam, porque vai soar certo, mas vai soar uma coisa meio esquisita, não vai soar tão musical. E como eu falo aqui no canal, igual um disco riscado às vezes, esse tipo de bom gosto vem com experiência. Você sentar no piano, sentar no teclado e tocar muitas vezes, experimentar muitas coisas, e com o tempo você vai pegando padrões, você vai percebendo como algumas coisas, isso aqui soa legal, e você percebe algumas coisas que nunca ninguém te falou, inclusive, mas você tocou aquele padrão melódico, aquele padrão harmônico, e você gostou daquilo, soa bem no seu ouvido, né? Então, confie também nesse seu instinto de se soou bem ou não, né? Isso realmente só vem com a experiência, você utilizar essas regrinhas de cadência, de progressão de acordes e de melodias e tudo mais, e aos poucos você vai experimentando um pouco e você vai criando, inclusive, sua própria linguagem, né? Então eu tenho a minha própria linguagem de improviso, toda vez que eu improviso de certa forma aqui, mas ninguém improvisa da mesma forma, né? Qualquer outro tecladista vai improvisar de uma maneira diferente da minha. Então você vai criando sua própria linguagem conforme você vai sentando, experimentando coisas diferentes no instrumento. Então basicamente comece improvisando, fazendo sequência, utilizando sequências simples, tentando esses padrões melódicos, utilizando essas variações que eu mostrei aqui, que eu falei também no meu vídeo de como explorar acordes, variações de intercalar notas, de arpejar e tudo mais. E aos poucos esses padrões vão ficando mais na sua cabeça e você começa a utilizar eles mais automaticamente, né? Vai ficando uma coisa menos aleatória. No começo, quando você começa a tentar improvisar, fica uma coisa meio aleatória mesmo. Muitas vezes você vai tocar nota, vai colocar uma sexta, uma sétima ali, vai colocar coisas que não vão soar tão bem, mesmo para você, você vai estar tocando enfim, não vai estar soando como uma coisa tão musical assim, mas é só nessa experiência de testar coisas que você vai conseguir chegar lá, né? Você vai conseguir montar essa sua linguagem musical, né? Então, use isso aqui como ponto de partida para você criar sua linguagem, né? E como eu disse várias vezes aqui no canal, já repeti 1 milhão de vezes, é igual dirigir. No começo parece que é impossível conseguir improvisar progressões de acordes, melodias e tudo mais, mas com o tempo você vai desenvolvendo esses padrões, vão ficando mais internalizados na sua cabeça e vai ficando mais automático. Como eu disse, não existem regras, não existem limites porque você pode improvisar, que você pode criar, né? Depois, com o tempo, você pode explorar ainda muito mais, tem muito que você pode que pode ser explorado no instrumento, né? Mas é interessante no começo você tentar se limitar no que você vai fazer, né? Se limitar a fazer uma progressão em 4x4, com os acordes, já pode até pensar previamente em quais acordes você vai usar, tentar improvisar uma linha melódica ali, criar essas variações rítmicas com notas, intercalando notas e tudo mais, né? E aos poucos você vai
desafiando um pouquinho mais, subindo de nível, testando uma coisa nova que você ainda não testou, uma tonalidade que você não está acostumado, né? Se você está acostumado a tocar sempre em Dó, sempre em Fá, em Sol, tonalidades que tem poucas teclas pretas, né? Experimente tentar improvisar em Mi maior, que já tem 4 teclas pretas, né? Depois em Si maior, né, que tem 5 notas pretas. E assim você vai indo, né? Então você vai explorando tonalidades diferentes e depois começa a subir quando subir ainda mais o nível, começar a explorar modulações, tentar fazer modulações. Aí você tem que seguir algumas regrinhas e tudo mais, mas algumas coisas eu fui descobrindo por conta própria. Tente mudar para outra tonalidade por conta própria, vai experimentando mesmo, porque muitas coisas depois, com o tempo, eu fui descobrindo a teoria, o que eu estava fazendo, mas eu já estava fazendo aquilo antes, né? Então, tente experimentar até mudar de tonalidade, fazer modulações, esse tipo de coisa. Mas comece devagar, comece com coisas simples e aos poucos você vai incrementando. Então é isso, comente aqui o que você achou desse vídeo e comente sugestões que você quer ver aqui no canal. Compartilhe também com quem você acha que vai se interessar pelo assunto. E é isso, um abraço e até a próxima.